Vamos mandar bala então na formação, já passou aqui alguns minutinhos. E vamos mandar bala. Vamos lá então. Hoje, pessoal, o que nós iremos falar aqui? Nós iremos falar sobre um pouquinho, rapidinho, no comecinho, sobre o pensamento computacional. Terminar os conceitos de programação, que nós começamos a ver ontem, os conceitos de programação. Por quê? Que é importante entender um pouquinho de programação. Entender, é importante entender. Por mais que você não decore, depois é só pesquisar que você vai relembrar esses termos. É entender esses conceitos porque tá ligado fortemente à plataforma Lego, Arduino, qualquer robótica que você for precisar programar o projeto, o robô. Então os conceitos de programação vão ser úteis naquele momento, independente da plataforma, independente da robótica, ok? Então nós vamos, deixa eu baixar aqui, vamos falar rapidinho também, terminar os conceitos e aí entrar para robótica Lego de fato, beleza? Então sem mais delongas, vamos lá, vou colocar aqui na tela. Vou colocar aqui na tela, vamos voltar aqui um pouquinho. Vamos lá. Bom. Então, a gente parou aqui ontem. Pensamento computacional. É importante que as crianças... Vamos ver se vai voltar. Vou esperar para ver se vai voltar a conexão. Acho que voltou, então beleza. Vamos continuar aqui então. Então, ó, tô aqui no Scratch e eu vou falar sobre a variável. Eu fiz um joguinho no Scratch, eu vou abrir aqui para vocês verem. Um jogo que eu fiz que se chama Hasta la Vista Coronavírus. Eu fiz um joguinho para matar o coronavírus. Então tá aqui o meu joguinho, a programação e todo o design, o cenário, o personagem. Tá abrindo aqui, tá carregando. E eu vou mostrar para vocês esse joguinho. Nesse joguinho eu usei o conceito de variável, vocês vão entender para que serve. Variável, então, como eu falei ontem também, sempre que você for precisar na sua programação para criar um site, para criar um jogo, para criar um aplicativo para celular, sempre que você for trabalhar com dados, você tem que guardar uma informação, um dado, você vai precisar usar a variável para armazenar essa informação. Aí toda vez que você precisar dela, você usar. Então aqui eu fiz um joguinho, vou mostrar o joguinho para vocês, ó. Aqui começa, eu dou play no joguinho e aí eu sou esse herói aqui, eu tenho que matar o coronavírus. Então eu vou clicando, quando eu clico vira um frasco de álcool em gel e aí eu clico em cima do coronavírus para matar o vírus. Olha lá, ó, com álcool em gel. Eu estou clicando aqui e a programação vai aparecendo ali conforme eu vou executando o meu joguinho aqui. E aí, Fagner, o que tem de variável aí nesse jogo? Então, variável, como a própria palavra diz, tudo que varia é uma variável. E quando eu preciso guardar um dado ou uma informação que varia, eu preciso saber usar isso na minha programação. Então, nesse joguinho aqui que a gente fez, o que tem de variável? Ó, vírus eliminados, 19, isso é uma variável. Então eu precisei criar uma variável para armazenar esses valores. Total de vírus eliminados no mundo, ou seja, todas as pessoas que jogaram o meu joguinho, eu estou armazenando aqui, ó, o total de coronavírus que já foram mortos, ok? E aí, quando eu jogo aqui, tem mais uma variável, essa variável é o tempo. Tá vendo que o tempo vai diminuindo? Cada sessão do joguinho tem 20 segundos, então vai diminuindo. Então eu vou falar para vocês essa variável tempo aqui para dar de exemplo para vocês. Então construir um jogo, todo esse código que vocês estão vendo aqui por blocos é o código do meu, tá bom? E aqui na programação do herói eu não coloquei nenhuma variável. Nossa, Fagner, que monte de blocos, não estou entendendo nada. E não precisa entender, e não precisa entender mesmo, viu, galera? Não precisa se preocupar com isso aqui não, tá bom? Ontem a gente viu o início de uma instrução, se você não viu a aula anterior, é bom que você veja que eu falo que cada conjuntinho disso aqui é um algoritmo, são instruções que a gente aprende na programação, é um conceito de programação, você dá instruções utilizando os blocos para o personagem que está aqui na tela, beleza?
Então, a variável está na onde? Está no cenário. Aqui, ó, é a parte do cenário no Scratch. Então eu vou clicar aqui e aqui vai aparecer o código do cenário. Então tem vários códigos aqui, blocos de códigos, certo? E aqui, ó, eu estou usando variável, tá? Aqui na paleta de botões, onde eu pego os meus blocos de código, tem variáveis. Então se eu clicar aqui, quantas variáveis eu tenho nesse jogo? Eu tenho tempo, total de vírus eliminados e vírus eliminados. Eu tenho 3 variáveis aqui, tá? Nesse jogo eu usei 3 variáveis. Eu precisei armazenar 3 tipos de dados para lidar com esses dados. Então toda vez que eu preciso guardar uma informação, você vai fazer um cadastro de clientes para a loja da sua mãe ou da sua tia. Você vai precisar armazenar os dados do cliente, ou seja, todos esses dados vão ser armazenados nesse conceito de programação que se chama variável, beleza? Então toda vez que você precisar armazenar em algum tipo de informação de dados, para lidar com esses dados, você vai pensar, poxa, é aquilo que o Fagner falou, eu vou precisar entender e programar variável. E aqui no Scratch, como que a gente faz isso? Então aqui eu tenho um botão, ó, de criar uma variável. Então eu criei a variável tempo, que é a que eu vou falar aqui para vocês. Então variável tempo aqui, certo? Eu criei ela, cliquei no botão aqui criar uma variável, coloquei o nome tempo, dei OK, ela apareceu aqui tempo. E aí eu coloquei aqui no início, quando começa o jogo, eu coloquei aqui, ó, esconda a variável tempo. Esconda a variável tempo, certo? Por quê? Porque assim que eu clicar no play, ela vai aparecer de novo, tá? Então quando começa aqui, ó, não tem a variável tempo. Assim que eu clico no play, aí ela aparece de novo e começa a computar. Eu lido com essa variável tempo, olha só, eu preciso trabalhar com ela. E aqui eu coloco, ó, mude tempo para 20, tá vendo? Mude tempo para 20. Eu dou essa informação. Então quando começa o joguinho ele muda para 20. E aí, ó, repita até que tempo igual a 0. Ou seja, então o tempo vai ficar diminuindo 1, ó, repita o que? Repita isso aqui, ó, adicione menos 1 a tempo, que é a variável. OK? Então aqui eu não estou ensinando para você fazer isso aqui, eu estou só falando para você entender, beleza? Estou só falando para você entender. Então aqui, ó, repita tempo igual a 0, até que tempo seja igual a 0. E aí ele vai tirando menos 1 de tempo para chegar no 0. Quando chega no 0, aí eu dou os comandos aqui para o joguinho acabar, mudar de tela, enfim. Ou seja, mas esse é o conceito de variável. Se ficar alguma dúvida, comenta no vídeo que eu estou aqui para ensinar, para compartilhar o que eu sei com vocês, beleza? Então agora eu vou falar sobre o conceito de função. Aqui nesse joguinho eu não usei função, mas eu poderia ter usado. Então vou voltar aqui em minhas criações e vou abrir funções para vocês, ok? Vou abrir qualquer joguinho aqui só para mostrar funções para vocês. Tá abrindo aqui, a internet está um pouco lerda porque eu estou fazendo a transmissão ao vivo. Esperar abrir. E aí a gente termina aqui, fala de operadores lógicos, que é o único conceito que faltou dos conceitos básicos que a gente listou, que é importante para todo educador ali entender um pouquinho, e as crianças. Vamos ver se vai abrir aqui para que a gente possa utilizar com vocês. Mas a função, o conceito de função é o que? Aqui abriu, ó. Então eu tenho um gatinho aqui, esse personagem. Tenho 2 personagens. Vamos falar com um gatinho aqui. Ensinar função com um gatinho. Qual que é o conceito de função? O conceito de função na programação é assim. Eu vou fazer esse gatinho andar em círculo aqui. Quer ver, ó? Eu vou fazer ele mover. E vou fazer repetir esse movimento. Eu vou colocar aqui, ó, move um passo. Um círculo é quantos graus? 360 graus, não é? Só que a cada passo que ele mover, ele vai girar 1 grau também. Olha só, é os blocos que eu tenho. Então os blocos azuis são instruções, aí o bloco de repita que a gente viu ontem, conceito de repetição, para não precisar ficar colocando bloco. Já pensou, se eu não soubesse usar o conceito de repetição, eu teria que colocar 360 vezes esse bloco aqui, ó, e esse aqui também. Então por isso que é importante usar esse bloco repita, ok? Então olha só, isso aqui eu vou fazer um círculo, ó. Toda vez que eu clico na bandeirinha, ele repete 360 vezes o movimento de um passo e ele gira 1 grau.
e aí ele acaba fazendo um círculo completo 360 graus, certo? Então vamos supor que eu estou fazendo sei lá, um projeto e eu preciso desenvolver esse círculo várias vezes no meu projeto. Vamos supor que eu preciso que um cliente me contratou para que eu fizesse uma planta de um espaço para brincadeiras de criança, e que nesse espaço tem que ter 50 círculos, né? Cada círculo vai ser de uma cor, enfim. Eu vou ter que desenhar, eu vou ter que programar 50 círculos nesse espaço virtual. Então o que acontece? Aqui eu não programei um círculo, eu usei quantos blocos para programar um círculo? 1, 2, 3, certo? Só que a função, eu consigo programar um círculo com apenas um bloco utilizando a função. Como que eu faço isso? Aqui no Scratch, a função é o seguinte, está aqui, ó, meus blocos. Você clica aqui, criar um bloco, ou seja, eu vou criar uma função, tá? Criar um bloco é o mesmo que criar uma função. E eu vou colocar aqui, ó, círculo, que é o nome da minha função, o nome do meu bloco. Eu vou dar OK, certo? Tudo que tiver aqui, todo o código que tiver aqui em círculo, significa que é o código para fazer um círculo com o meu personagem. Então aqui, ó, se eu puxar agora um bloco só, e toda vez que eu precisar fazer um círculo, eu puxo só esse bloco, porque dentro desse bloco tem esse código aqui. Então olha só, agora o que ele está executando é esse bloquinho aqui, né? Dentro desse bloco tem todos esses blocos, esses códigos. Então função é isso. Fagner, por que é importante usar a função então numa programação? O conceito, por quê? Porque você vai utilizar menos blocos na sua programação. Então, o meu desafio era fazer o meu personagem dar 50 círculos. Já pensou? Eu teria que fazer 50 vezes 3, 150 blocos. Agora não, agora eu vou usar 50 blocos de círculo. Ou, agora que eu tenho a minha função círculo, eu posso fazer isso aqui, 50 vezes. Eu uso 2 blocos apenas, sabendo usar repita e sabendo usar função. Olha a importância desses conceitos dentro da programação. Beleza? Então fechou, função. O último conceito aqui que a gente viu é operadores lógicos. Beleza? Então operadores lógicos, eu vou usar esse personagem aqui agora para vocês. Esse personagem aqui, se a gente vir aqui em fantasia no Scratch, ele tem várias figurinos, né, que chama de fantasia aqui no Scratch. Ele tem várias poses e figurinos. Então eu vou fazer ele mudar de pose de figurino. Tem aqui, ó, nessa aparência, mude para a próxima fantasia. E aí eu vou usar um evento, que é aí eu vou colocar aqui, ó, quando o espaço for clicado do teclado, tá? Quando a tecla do espaço do teclado for pressionada, ele vai mudar de fantasia. Só que aí eu vou colocar um operador lógico aqui para vocês entenderem, ó. Olha como que dá para trabalhar em qualquer disciplina, inclusive na aula de matemática. Então aqui eu vou usar um C o quê? Aí eu vou usar aqui um operador lógico, ó. Se 70 for maior que 50, então o símbolo de maior, para as crianças aprenderem que esse símbolo aqui significa maior na programação. For maior que 50, então mude de fantasia. E aí eu vou fazer ele repetir isso, porque ele tem várias poses e várias fantasias, durante 10 vezes, e aí ele para. Ok? Vou apertar aqui e vou apertar. O gatinho tá dando um círculo lá, né? Mas agora foca no outro personagem que se chama Aninha. Eu vou apertar o espaço do teclado. Olha só. Ele mudou só para a próxima fantasia, porque tá aqui, ó, próxima fantasia o nome. Eu vou trocar, tem um outro bloco aqui, aparência, próxima fantasia. Ele vai usar todas que ele tiver a opção enquanto ele estiver repetindo. Cliquei aqui, vou clicar no espaço. Olha só, você viu? Então ele mudou 10 vezes. E se eu colocar aqui, repita 100 vezes? Olha que bacana, vou dar o espaço. Opa. Vou dar o espaço. Olha lá. Que bacana, né? Então eu estou usando o operador lógico. Se eu colocar aqui 30, se 30 maior que 50, né, é uma condição usando o operador lógico. Dou aqui, desligo e ligo de novo. Dou espaço, ele não vai fazer nada. Por quê? Porque 30 não é maior que 50. E eu posso usar usando variável. Com o operador lógico fica muito bom, ou seja, eu pego uma informação que já entrou no meu jogo, no meu sistema, tipo, falo, se o tempo for maior que 20 segundos, vamos supor que é um jogo de 1 minuto, se o tempo for maior que 20 segundos, aparece um monstro, ou seja, estou usando operador lógico, variável, condição, ok?
Então isso aí, galera. Se tiver alguém aí na nossa live, comenta aí, por favor, o nome. Lex Luthor. Boa noite, boa noite. E aí, Lex Luthor. Beleza? Lex Luthor, o nome, como que é o seu nome, fazendo favor? Você tá lá num grupo lá também que eu tô da FLL, beleza? Comenta seu nome aí, de qual cidade você tá falando. Um grande abraço aí, hein? Vamos lá. Então, voltando, terminei aqui os conceitos de programação. Ok? E agora, vou colocar aqui para apresentar de novo essa parada. E aí eu vou falar sobre a robótica Lego. Então entendemos programação, a aula de ontem, a aula de hoje, entendemos porque é importante entender esse universo de robótica, de programação, de tecnologia no mundo de hoje, entendemos o que é cada coisa. E agora a gente está no como funciona. Já falei como funciona a programação e agora eu vou falar como funciona a robótica Lego. Tá bom? Vou falar como funciona a robótica Lego. Então vamos lá. Duas coisas que você precisa anotar aí, robótica Lego. Então, para eu começar a iniciar a desenvolver projetos, trabalhar com os meus alunos robótica Lego, metodologia e material. Ontem a gente tinha um professor aqui de equipe de robótica. Pessoal, essa formação é para quem está dando os primeiros passos na robótica, para qualquer professor, educador que queira introduzir esse universo na sua disciplina, na sua área, e unir o útil ao agradável. As crianças aprendem fazendo qualquer disciplina. Até educação física, tem exemplos de pensamento computacional com educação física, né? Utilizando a inteligência corporal aí. Mas é isso aí, olha só. Metodologia e material, ok? Metodologia e material. Metodologia, eu falei da metodologia STEAM ontem, falei também da Maker e falei também da própria FLL, que eu considero uma metodologia também, que funciona muito para desenvolver projetos com os nossos alunos, ok? Só que a Lego, pessoal, ela tem a própria metodologia. Além dela ter criado junto com o Wood Flowers a FLL, ela tem a própria metodologia, ok? E você pode verificar essa metodologia no site da Lego Education. Então anota aí, Lego Education. Digita no Google. Vou digitar no Google aqui. Deixa eu abrir aqui. Então aqui, ó. Digita no Google Lego Education. E aí aqui nesse site você tem aqui, você consegue encontrar metodologia, planos de aula. Você consegue achar planos de aula, estratégias. Tem muita coisa aqui nesse site, tá? Tem várias formas de você acessar o conteúdo que eles disponibilizam. Então a metodologia da Lego fica aí de tarefa de casa, certo? Mas ela é embasada no aprender fazendo. Que é aquilo que o STEAM, que o movimento Maker, a cultura Maker traz. Beleza? Então esse é o grande diferencial dessa aprendizagem. Aprender fazendo, porque como nós vimos ontem também, a nossa capacidade de aprender fazendo é muito maior. Quando a gente coloca a mão na massa, a gente aprende, assimila bem mais o conhecimento e consegue utilizar isso na nossa vida, beleza? Então, metodologia baseada no aprender fazendo, mão na massa. Ela tem lá, quando você vai trabalhar com o kit da Lego, que a gente vai falar que é o material, você tem lá o contextualizar, você contextualiza o assunto que você vai trabalhar, e aí você desenvolve. Tem lá 4 etapas da metodologia da Lego para você cumprir, que envolve essa contextualização do conhecimento, aquilo que você vai praticar, e aí você pratica ali através da construção do robô da programação, e ainda tem a parte de você compartilhar esse conhecimento. Você apresenta para um determinado grupo ou para outro grupo, enfim. Não vou entrar muito no detalhe da metodologia da Lego, a gente falou um monte de metodologia. Eu vou focar no material. Então, material, pessoal, vamos lá. A Lego, ela tem diversos tipos de kits, ok? Comerciais e kits educacionais. Nos kits educacionais, que é focado para ensino e aprendizagem, nós temos também diversos tipos de kit, beleza? Eu escolhi colocar aqui 4 que eu acho que são essenciais para você desenvolver robótica com as crianças.
certo? Na verdade 3, porque um é lançamento. Então o primeiro, os kits sempre tem número e nome, né? Então o primeiro é conhecido como 9656, máquinas simples iniciais. Esse kit aqui vai trabalhar exclusivamente estruturas e a parte das habilidades do profissional do futuro. Vai trabalhar muito forte a criatividade, resolução de problema, persistência. Aqui não tem programação, ok? Mas Fagner, eu consigo trabalhar aí, pelo que você já me falou no vídeo, pensamento computacional. É isso mesmo, porque pensamento computacional são problemas que os meus alunos precisam analisar esse problema e desenvolver soluções para esses problemas. Então, olha só, esse kit aqui, você consegue usar ele para desenvolver muito forte a questão dos conceitos de estrutura, os conceitos tecnológicos que a gente chama, como engrenagem, polia, vigas, estruturas, né? Que mais que a gente tem aqui? Polias e correias, conceito de elástico também você pode desenvolver, conceito de eixo, de rodas e pneus. Então você pode desenvolver com as crianças diversos conceitos utilizando esse kit. Né? Você vai falar sobre engrenagem? Pesquisa o conceito de engrenagem para contextualizar com o seu aluno. Aqui é uma montagem que use a engrenagem. E aí você usa ali parte do começo do seu tempo para falar sobre a engrenagem. Os alunos colocam a mão na massa. Esse kit é indicado ali para o ensino fundamental 1. Dá para usar com educação infantil para a escola e também primeiro, segundo, terceiro ano. Só que quando a gente fala de faixa etária, eu sempre vou falar aquilo para vocês, né? Lego, quebra-cabeça, não tem idade. Tem adulto que brinca de Lego. Lego comercial, que são pecinhas de montar. E aqui nós temos pecinhas de montar. Dependendo da sua criatividade como educador, você pode usar esse kit, inclusive com os alunos mais velhos, ok? Para desenvolver aí, às vezes até você contextualizar, fazer uma atividade socioemocional, comportamental, utilizando o Lego, ok? Os blocos de montar. Beleza? Então contextualiza o tema nos primeiros 10, 15 minutos da aula, 5 minutos da aula. Eu gosto sempre dessa parte de teoria de contextualização curto e intenso. Você fala o que você tem que falar, faz o aluno assimilar, sem ficar muito de lero-lero, porque as crianças de hoje gostam de praticar e essa é a melhor forma de aprender. E aí você tem que ter um manual de montagem. No site da Lego você encontra manual de montagem para realizar atividades com esse kit. E também tem canais aí no YouTube disponibilizando também vídeos passo a passo de montagens com esse kit também, beleza? Então, com um kit desse, você consegue fazer centenas de atividades de montagem e também criar da sua própria cabeça. E essa é a parte onde o aluno ele consegue também, quando ele cria, quando ele tem desafios. Por isso que trabalhar por desafios é muito bom. Você pode colocar desafios sem dar um manual de montagem. Mas o início, todo início, é legal que você dê manual de montagem, porque o aluno não vai saber muito o que fazer. Depois de um tempo de treinamento, de aulas com o Lego, você pode começar a aplicar desafios. E até linkando com contextos atuais. Vamos supor, Covid-19, que está agora super em alta. Né? O que o aluno poderia criar com esse material que ele tem? De repente uma solução para ajudar no tratamento, ou uma solução que ele poderia criar para os médicos e enfermeiros, ali no contato com pacientes com o Covid-19, uma estrutura com esse material aqui, ok? Então, esse é um material indicado para as fases iniciais aí, ok? Da educação, que não tem a programação ainda, mas que você pode trabalhar pensamento computacional. Vou voltar aqui. E aqui a gente tem o kit WeDo, o nome é WeDo. Em inglês, se a gente for traduzir, é nós fazemos. Esse kit WeDo é o seguinte, ele já, como você pode perceber, tem um tablet aqui, além dele ter as peças, e agora são as peças menores. Fagner, por que o primeiro kit é peça maior? Porque aí você consegue desenvolver a habilidade motora fina da criança, inclusive você pode usar como um benefício também. Ou seja, o Lego, pessoal, é enriquecedor, por isso que eu defendo que é o melhor kit para se trabalhar robótica, porque ele agrega muito valor em outras áreas também, ok? Aqui, ó, a gente tem também no site da Lego disponibilizado várias construções que você pode fazer com o seu robô. E por isso que eu falo que a programação é tão importante. Porque aquele aluno que desenvolve construção, que está ligado à inteligência visual espacial, ele pode ser um arquiteto, um engenheiro. Mas ele não vai usar isso em todas as profissões. A programação não. A programação, quando o aluno aprende, desenvolve, pratica, ele vai acabar levando essa habilidade para todas as profissões, ok? Então aqui, ó, ele vai ter umas centenas de montagens lá e
de novo, você pode criar desafios, contextualizar algum tema. Vamos de novo contextualizar ao Covid-19. O ano passado teve aquele fogo no incêndio, né, no museu, um incêndio no museu no Rio de Janeiro, se eu não me engano, foi ano passado, e também teve também deslizamento de terra, lá em Brumadinho, o rompimento lá das comportas lá. Teve alguns fatores no ano passado. Então, sempre que acontece algum fator atual, você pode, aquele aluno que você já tem, que você já desenvolve atividade de Lego com ele, você pode linkar e dar um desafio para ele criar uma solução com o Lego e programar essa solução para esse desafio atual, para essa questão atual, tá? E aí fica muito interessante as soluções que eles criam, porque desafio é uma porta escancarada para a criatividade, beleza? Quando você dá o manual, ele desenvolve ali a inteligência da construção, ele aprende a montar, mas a criatividade, ela até um certo ponto ela fica limitada. Por quê? Ela fica limitada ao manual, beleza? Desenvolve resolução de problema. Às vezes ele segue o manual, não dá certo, mas aí ele persiste, então o manual é bom. Mas para criatividade, depois de um tempo que esse aluno está treinando, é legal com que vocês utilizem muito desafios com esses kits, ok? No site da Lego também tem planos de aula para você utilizar com esse kit, tá certo? Então esse é um kit 7 anos, dependendo da criança antes, e eu falo que é até 100 anos, mas ali do 7, ele é indicado ali do 7 aos 11, 12 anos, que é o Fundamental 1 ali até o 5º ano, beleza? Talvez 6º ano, início do Fundamental 2, mas esse é um kit intermediário. Ele já vem nele alguns sensores, tem 2 sensores, um de inclinação e um sensor de inclinação e um infravermelho, e tem um motor e tem um controlador, que é essa pecinha que aparece aqui, é um controlador conectado via Bluetooth com o tablet, e aí ele funciona. No meu canal, pessoal, vou só aqui, ó, vamos ver, ó, canal da Robotime, na verdade, nós temos aqui, ó, o 9656, aqui eu falo bastante sobre esse kit, se você quiser ver depois, e aqui é o Edu, eu falo bastante sobre esse kit aqui também, beleza? Beleza, então voltando, e aqui é o kit mais avançado da Lego atualmente, vou colocar para apresentar aqui de novo. Se tiver alguém me assistindo aí, comenta o nome aí, dá aquela moral para mim saber quem está assistindo. Vamos lá, EV3 Mindstorms. Então aqui, ó, esse kit é o kit mais avançado da Lego, tá certo? Para trabalhar aí, eu já gosto de crianças com 8 anos já conseguem trabalhar com ele também, tá? Mas é o mais avançado, você consegue, tem uma gama maior de sensores, sensor de toque, sensor o infravermelho que a gente chama de sensor de luz, tem giroscópio, tem sensor de ultrassônico que é o de presença, né? Por ondas sonoras, detecta um obstáculo, um alvo. Ele tem mais possibilidades, então tem 3 motores, 2 de um tamanho e um menor. Então ele dá mais espaço aí para a criança criar, ok? Esses kits são utilizados nas competições de robótica. Tem um kit que se chama NXT, que é anterior a esse, mas esse é o EV3 Mindstorms. Mindstorms é o nome do programa que você usa também para programar esse kit, beleza? Que aí você conhecendo os conceitos da programação que eu já falei anteriormente, fica muito mais fácil, muda a parte visual da ferramenta, mas os conceitos são os mesmos, ok? Então aqui é o kit Mindstorms EV3, se não tiver dando para ver legal, só você digitar Lego EV3 Mindstorms que você consegue ver mais imagens desse kit aqui, ok? Deixa eu voltar aqui. E a Lego lançou ano passado esse kit, o Spike, né, que é um kit novo. Ela fala aí que é um kit que é para anteceder o EV3, um kit intermediário. Só que hoje, atualmente, eu não vejo necessidade. O IDO e o EV3, ele supre bem as faixas etárias. Dá para ensinar todos os conceitos com eles, tanto de construção quanto de programação. Mas é um kit novo, um kit que oferece novas possibilidades, porque a posição dos motores, do controlador é diferente. Tem novas opções aqui também de recursos, de sensores para se utilizar. Então tudo que é novo é legal a gente descobrir, testar, usar, mas não é obrigatório você ter esse kit para você desenvolver robótica. Na verdade, nem ter Lego é obrigatório para você
ensinar robótica, né? Mas para conhecimento é importante a gente entender, saber o que existe. Então, se você às vezes tem só dois kits, o IDO, o EV3 Mindstorms, já dá para desenvolver muita coisa aí com os alunos só com esses dois kits, né? Se você tem esse kit 9656, né? O educador ele tem que ser criativo também. Então, se você só tem esse kit aqui 9656 e você tem Fundamental 1 e 2 para trabalhar, vamos trabalhar com esse kit aqui. Mas o que, Fagner? A gente tem que ser criativo para criar temáticas, para criar contextos que eu consiga inserir esse kit aqui, ok? Pessoal, não tem um jeito, não tem um único jeito certo de fazer, de aplicar as coisas. O mais importante é a gente olhar o que a gente tem e olhar qual que é a nossa realidade e aí ser criativo para unir essas coisas e desenvolver um contexto de aprendizagem para esses alunos, ok? Então, apresentados os kits, então o que eu destaco aqui nos kits da Lego? Desenvolve muito forte as habilidades do profissional do futuro. Criatividade é uma delas, mas é o meu ponto forte aqui, que eu destaco é a criatividade desde o primeiro kit. A Lego é pioneira nisso, né, em desenvolver a criatividade das crianças, tanto com kit comercial quanto com kit educacional, ok? Já estamos indo aí para 7h43. 7h43, se tiver alguém aí comenta aí, eu tô aqui, tô entendendo, não tô entendendo, se tiver alguma dúvida, beleza? Mesmo depois esse vídeo vai ficar gravado aí, é só comentar, que eu tendo tempo eu venho aqui, respondo e a gente contribui aí para a disseminação do conhecimento da robótica, da programação aqui no Brasil. Então, show! Falamos sobre o material, metodologia material, certo? Fagner, na minha escola tem o Edu. Vai lá no site da Lego, tem diversos planos lá, né? Vamos ver se eu tenho aqui no meu navegador. Lego Education, que eu entrei aqui para vocês, ó. Planos de aula. Você clica aqui, você vai encontrar muita coisa. E aí, se você tiver dúvida, como que eu aplico? Eu tenho o kit, como que eu aplico? Pega o plano de aula, pega um assunto que você quer tratar, pega a construção que tem aqui, o manual passo a passo. Fala 15 minutos no máximo desse conteúdo, disso que você vai fazer com as crianças e mão na massa. Né? Fala 5, 10 minutos no máximo, mão na massa, faz eles praticarem, criar o robô e programar esse robô. Como que programa? Tem todo o passo a passo. Geralmente a programação também você encontra aqui nos planos de aula da Lego, beleza? E aí, se ficar com dúvida, é só chamar a gente. No YouTube tem muito conteúdo também, galera. Então, assim, faz antes. O segredo é faz antes. Você não precisa conhecer tudo da Lego, todos os planos para começar a aplicar uma aula, não. Pega a primeira aula, faz a primeira aula e aplica a primeira aula. Vai aprendendo junto com seus alunos, beleza? Esse é o hack aí, né? Eu coloquei o hack aqui, ó. Vou abrir aqui para vocês, ó. Cadê o hack? Acho que eu fechei já. Eu coloquei o hack aqui, que é o seguinte: aprendam junto com os alunos, né? Não tenham medo de falar que não sabe, beleza? E aquele aluno que talvez possa te ajudar, ou que você vê que está desenvolvendo bem, pega ele para ser mentor da turma. Vamos lá, esse é um dos segredos. Show! Vamos voltar na apresentação. Tambo aqui, então a Lego é isso, aprender fazendo, traz muito forte o Steam e o Maker, que a gente falou ontem. Tudo isso a Lego traz junto, a gente falou ontem sobre isso aqui, não vou falar mais disso. Fagner, agora em tempo de pandemia, os kits da Lego são caros, Lego Education são caros. O kit do EV3 aí que eu falei pra vocês aí, tá na faixa de 4 mil, 5 mil reais. Esses kits aqui, ó, de EV3. Os outros kits estão na faixa de 3 mil também, 2 mil, 3 mil reais. Então é um material muito caro. Como eu posso trabalhar robótica Lego à distância agora, em tempo de crise com os meus alunos? Desenvolver tanto a parte de programação quanto a parte de estrutura sem ter o recurso físico. Então aí eu vou mostrar para vocês, ó. Vou entrar aqui, ó. Uma dica aí, dica top, hein? Open Roberta, digita aí no Google, Open Roberta Lab. Vai aparecer um site aí para vocês. Esse site você pode programar, inclusive o EV3, o robô da Lego.
para resolver desafios. Então, a programação inclusive, Fagner, você falou de programação, a parte mais chata. A programação inclusive ela é ótima para quem vai participar de competições de robótica, porque eu não conheci nenhuma equipe vencedora que não dominava a programação ali, tá? Para resolver os desafios. Então, talvez não entre aqui, tá, pessoal? Porque eu estou fazendo a transmissão ao vivo e aí minha internet já é lenta. E aí fica mais lento ainda. Mas é um site que você vai criar uma conta gratuita. E aí você pode pedir para os seus alunos seguir o seu passo a passo, criar uma conta gratuita. Aqui no meu canal do YouTube, vamos ver. Nesse meu canal do YouTube, no canal da Robotime. Você vai entrar no canal da Robotime e tem algumas aulas falando do Open Roberta Lab. Você vem aqui, ó. Você vai aqui em vídeos, né? Eu vou entrar aqui em vídeos. Pro meu vídeo aqui não ficar muito longo, mas você pode anotar aí para você assistir depois. Então você vem aqui em playlist, ó, playlist. Tem tudo separadinho aqui para você, ó. E aí você vem aqui, ó. Quer ver? Robótica virtual. A primeira aula dessa playlist aqui, robótica virtual, aula 1, ó, vai falar do Open Roberta Lab. E aí você manda ver como criar uma conta e tal, beleza? Tem aula 2, aula 3, tudo no Open Roberta Lab. Beleza? Então o Open Roberta Lab é isso aí para você fazer a distância. O aluno programa um robô à distância, ok? E hoje eu queria mostrar para vocês também esse outro site que eu vou fazer alguma coisinha, pelo menos um tutorial antes de encerrar a aula, para que vocês usem com os alunos de vocês. Você vai digitar no Google aí, ó. Digita no Google aí, ó. Ah, antes, ó, da gente ir para ele, uma dica aqui, ó. Uma dica aqui, ó. Ah, Fagner, meu aluno gosta bastante de construir o Lego, certo? Construir o Lego. Tem esse site que é o Lego Designer Digital, Lego Digital Designer. Então você pode baixar, é um software gratuito, você baixa, tem que instalar no computador, não tem para celular. Você instala no computador e você pode construir robôs e qualquer coisa com o Lego, certo? No computador de casa. Eu não falo muito disso porque daí já não é robótica, pessoal, é modelagem. Faz parte, mas não está diretamente ligado. É modelagem 3D, beleza? Inclusive com Lego. E aí você pode usar o material da robótica, o NXT, o EV3, e modelar aqui. Ok? Fica uma dica aí para vocês também. Em breve pode ser que eu faça um vídeo no nosso canal, não tem ainda sobre isso aqui, mas você encontra outros vídeos no YouTube. O mais importante é você saber que existe. Beleza? Então, digita aí, ó, no Google Make Code, depois que acabar a aula, que agora você tem que ficar ligado aí para entender. Make Code EV3, porque esse Make Code ele tem para diversos dispositivos e kits de robótica. Então, EV3, aí você clica, você entra, ele vai abrir uma página aí, ó, igual a minha aqui, deixa eu ver. Essa página aqui, ó, é o blog do Make Code